Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente havia parado, vamos pegar aqui no material, a gente tinha parado aqui na última aula, tá? E a gente vai continuar, então, a partir de agora, com a aula gravada. Vamos lá. Então, gente, continuando a respeito do cobrimento. O cobrimento é aquela interface que a gente tem da face externa do aço até a face externa do concreto. A 618 diz o seguinte, que a durabilidade das estruturas é altamente dependente da qualidade e também da espessura do concreto de cobrimento da armadura, determinando assim a sua resistência à maioria dos fenômenos de degradação, que é o que a gente está tentando evitar, né, na nossa disciplina que é a patologia. Responsável pelo projeto, né, estrutural, ele tem que considerar, e ele pode considerar, né, a 618 deixa aberto, então, o concreto, então, ele tem que verificar a questão de lixiviação do concreto, né, se ele realmente está adequado para a questão de lixiviação, a expansão a sulfatos, a expansão de agregados álcali-reativos e intemperismo a perite ferruginoso. Isso é o que está escrito na 6118, tá? Ela nos diz que o projetista estrutural tem que verificar essas questões para não dar bola fora, tá? Para não dar problema. Como é que é essa questão aqui? O aço, então, é a corrosão por carbonatação ou pode acontecer corrosão por cloretos, tá? São as principais que a gente vai estar citando e verificando a partir de agora. Lembrando que sempre a gente fala corrosão. A estrutura, então, são ações, pode sofrer ações mecânicas, movimentações térmicas, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e também relaxação. Tá? Tudo isso pode estar acontecendo na nossa estrutura. Então, a gente sempre tem que levar isso em conta. Como é que funciona a questão de o risco de deterioração em relacionado ao ambiente, né? A gente linkando o ambiente, classe de agressividade ambiental, com agressividade, com o tipo de concreto ou projeto que a gente vai ter que fazer. Então, vamos ver. Então, o 6118 nos leva a uma tabelinha que classifica a classe de agressividade ambiental de 1 a 4, tá? Onde 1 seria muito fraca, seria fraca, o 2 moderada, forte e muito forte. Como fraca a gente considera, a gente já até viu anteriormente, como fraca a gente considera rural ou algo submerso, tá? Onde que o risco de deterioração da estrutura é praticamente insignificante. Por quê? Porque a gente não tem oxigênio ou não tem aceleradores de corrosão no ambiente, tá? Como é o caso do CO2 e dos íons cloretos no ambiente rural, tá? Ou no caso do submerso, que não tem oxigênio, que é um oxidante. Tem, mas é em menos quantidade, né? A questão moderada, forte e muito forte, a gente vai classificar aqui o seguinte, muito forte, então seria industrial forte, né, que a gente chama de industrial pesado, ou respingos de maré, que estão os prédios, estruturas que estão na beira do mar, que tem uma deterioração elevada por conta dos íons cloretos, tá? Ou industrial que tem deterioração elevada por conta dos sulfatos lançados ao ar. Então aqui a gente consegue linkar também a 6118 com a NBR 8953. E a gente consegue verificar o seguinte, que quanto maior a nossa classe de agressividade, né, tipo a classe de agressividade tipo 4, a gente tem que considerar uma relação água-cimento menor. Significa que a gente vai ter menos água disponível dentro do concreto, tá? Mesmo assim, ele vai hidratar todas as partículas, formar o gel, e isso, obviamente, vai dar menos porosidade e maior resistência. O que a gente consegue verificar e acompanhar é que na 8953, logo abaixo, a gente vê que a classe do concreto, então, é de C40, né? É de C40. Então, um concreto com pelo menos 40,5 MPa, 41 MPa, tá? Então, concreto com basicamente essas características, tá? Enquanto que numa classe de agressividade 1, tipo um rural, a gente pode ter mais liberdade para utilizar mais água, tá? E a resistência do concreto pode ser inferior ou igual a 20, tá? Igual ou maior que 20, perdão. Em relação ao cobrimento nominal também é muito importante, tá? É o que vai fazer com que a gente proteja a estrutura, o cobrimento, né? A parte externa do concreto da parte externa do aço. Então, entrou na norma
nova, vamos dizer assim, né? A parte nova é elementos estruturais de contato com o solo, que são as fundações e a base dos pilares, onde que aí eles colocam o seguinte, que do tipo agressividade 1 e 2 tem que ter no mínimo 30 milímetros de cobrimento, tá? O que que acontecia antigamente, tá? E ainda vem acontecendo, mas é um problema que a gente tem que sanar. É questão de fundação, principalmente. O pessoal colocava direto a esteira de aço no chão e concretava dali para cima, o que não pode existir. Então, a gente tem que ter uma camada de... o essencial seria assim, o ideal, tá? Seria uma camada de brita, tá? Grossa, graúda. Depois uma camada de uma cama de concreto um pouco mais poroso, vamos dizer assim, e depois efetivamente tu vai fazer então a tua fundação, tá? A tua fundação, respeitando sempre esses 30 milímetros do fundo da forma, tá? Então tem que se fazer então uma armadura onde ela fica flutuante ali, ali para não ter contato com o solo, tá? Com os 30 milímetros de cobrimento nominal. Isso também vai valer para laje, viga e pilar para concreto armado, tá? Então a gente tem essa tabelinha para seguir. Tá? O mínimo que se exige, né, na questão rural seria 20 milímetros, tá, de cobrimento nominal. A gente consegue verificar também e linkar, além daquilo que a gente já tinha visto em relação ao cimento com a classe do concreto, o consumo de cimento também, tá? E a gente verifica que tem que se aumentar o consumo de cimento conforme se aumenta a classe de agressividade. O que isso significa na prática é que a gente tem mais cimento dentro de um concreto que tem menos água, que obviamente a gente vai ter mais resistência. Outra coisa que também o pessoal pede é o seguinte, ó, classificar a relação água-cimento, classe do concreto, para diferentes situações, como concreto de baixa permeabilidade à água, tá? Quando a gente está fazendo concreto que tem baixa permeabilidade à água, tem que ter baixa permeabilidade à água. Concreto impermeável, por exemplo, uma caixa d'água de concreto, algo nesse sentido. Concreto sujeito a gelo e degelo, tá? A gente não tem, talvez na serra a gente tem alguns ambientes assim, tá? Pode ser um concreto, por exemplo, para substituir a estrada, tá? Substituir uma estrada de asfalto. E concreto sujeito a sais de gelo e degelo, água salgada, água de mar, zona de respingo de maré. Onde que seria, então, a situação de uma ponte, né? Uma ponte onde que tem esse tipo de... com um mar embaixo, né? Então, a gente tem que classificar... ele também está classificado na 6118 nessas condições aqui. Além de tudo isso, a gente tem que verificar também o seguinte. Para concreto protendido, olha só, o teor máximo de íons cloretos em percentual de massa de cimento tem que ser no máximo 0,05, tá? Porque o concreto protendido tem vamos dizer assim, maior proteção em relação a íons cloretos. Porque toda a armadura do concreto protendido já está protendida, ou já está tracionada, vamos dizer assim, já está sob tensão, tá? Essa é a palavra correta. Já está sob tensão. Então, ele tem uma maior probabilidade de, nesses pontos de tensão, se começar a acontecer alguma corrosão, ser mais grave, tá? Se agravar mais rapidamente. Então, por isso, eles têm que prever um teor de máximo de íons cloretos menor do que o restante. Seria o restante, né? Seria as classes de agressividade, né? Mais altas, 13,4, né? No máximo 15, 0,15% em relação à massa de cimento. Como é que se faz isso, Bruno? Isso são ensaios laboratoriais em relação ao ambiente, tá? Que se faz e se verifica, tá? Condições microclimáticas, tá? A gente tem o seguinte, que o concreto pode estar em vários tipos de situação, como, por exemplo, concreto seco, onde não existe nenhuma água, é uma situação teórica, tá? Não existe nenhuma água dentro desse concreto, situação teórica, então. Condição de total e permanente saturação do concreto, significa que o concreto está sempre debaixo d'água, não tem, então, oxigênio, é uma situação boa. Condição de umidade intermediária do concreto, então uma situação onde que o concreto está, um concreto urbano, por exemplo, tá? É uma umidade intermediária. Mesmo aqui pode olhar para cima, então mesmo assim nesse ambiente que a gente está, seria um ambiente de intermediário de umidade, tá? Então um ambiente onde que a gente está numa umidade relativa de 0,70, 0,80, 0,90, sei lá, e o concreto também está numa
uma balança em relação à umidade do ar. Ele também tem essa balança interna, que ele vai, então, ter maior ou menor quantidade de água internamente dele. Tá? Então, é uma situação tradicional, vamos dizer assim. Condição em que o concreto sofre ciclo de molhagem e secagem é o caso, por exemplo, de uma plataforma, algo assim, onde que a água fica subindo e descendo em alguns pontos. Tá? Isso é o pior dos cenários. Corrosão da armadura, né? A gente vai ver logo mais aqui, ó. O processo é o metal que tenta retornar ao seu estado natural, o aço, né? Que é então o ferro mais carbono, que tenta voltar a ser ferro, tá? Ele sempre vai tentar fazer isso, a tentar voltar à sua forma, a sua forma iônica mais baixa, né? Então ele vai tentar perder íons, perder carga, né? Para tentar voltar a ser ferro. Tá? Então essa é a ideia de todo o material na realidade, tentar oxidar ou corroer. Então o termo que utilizamos é corrosão e não oxidação, pelo que eu já expliquei anteriormente. Tá? Corrosão é eletroquímica, tá? Significa que tem que estar no meio aquoso. Então o que basicamente a gente tem é uma troca de elétrons, tá? Entre o ambiente de cátodo e ânodo, tá? E essa troca de elétrons ocorre a redução do aço, tá? Então, por exemplo, ele vai trocar de elétrons quando tiver diferença de potencial eletrônico, tá? Então, por exemplo, mais prático assim, a armadura está sob uma tensão X e o concreto, em alguns pontos, está numa tensão diferente. Aí já tem uma diferença de potencial. Ou temperaturas diferentes, ou umidades diferentes, tudo isso pode causar, então, aos elétrons pularem de um lado para o outro e criar ambientes de ânodo e cátodo, e começar a ocorrer a corrosão. Proteção natural do concreto armado, então, é a barreira física que ele tem, e a química, que seria, então, a barreira do pH, tá? E dentro dele, então, a gente tem o 12,6, que seria então um pH alto, onde que não pode, basicamente não ocorre nenhuma agressão à barra de aço. Os nossos agentes oxidantes são o oxigênio e o hidrogênio, tá? Sem eles não tem oxidação, não tem corrosão, tá? Então a gente precisa de um dos dois para acontecer a corrosão. Deixa eu ver se... Ah, tá, aqui. Então a gente tem três formas da corrosão aparecer. Ou é a corrosão generalizada, que normalmente é a carbonatação que vai dar, tá? Esse aspecto generalizado, então sobre toda a barra está ocorrendo a corrosão. A corrosão por íons cloretos ela é uma corrosão pontual, que a gente chama de corrosão por pitch. É uma corrosão pontual e mais profunda, tá? Ela é bem grave, tá? Por ser pontual, ela acaba se aprofundando por toda a armadura. Então ela acaba sendo mais grave do que a de carbonatação. E corrosão sob tensão, que são na barra de aço que basicamente que tem a questão do que está tensionada. Tá? Então, por exemplo, uma barra de aço que sofreu, em vez de ela estar retinha, ela sofreu alguma dobrou ela mais do que deveria dobrar, sei lá, ou só simplesmente dobrou ela. No ponto de dobra, tá? No ponto de dobra, ali sofreu uma tensão e ali pode ter fissura e ocorrer corrosão por tensão, tá? Por causa dessa tensão ela ficou mais fraca, tá? Uma liga mais fraca nesse ponto. Então, para ocorrer corrosão, a gente precisa de três coisas: água em abundância, a gente precisa ter o cimento, concreto, né? Ele precisa existir. Precisa ter um oxidante, tá? O oxigênio ou o hidrogênio que a gente viu anteriormente. Diferença de potencial eletrônico, tá? Então ele vai movimentar os elétrons, né, de um lado para o outro, o ânodo para o cátodo. Então a gente precisa ter esses três, basicamente essas três coisas para acontecer: água em abundância, um oxidante e diferença de potencial eletrônico. Para ocorrer a corrosão, foi o que eu acabei de falar: diferença de potencial, oxidante, pode existir agentes agressivos. Então, os agentes agressivos, por exemplo, tipo os íons cloretos, eles servem para acelerar o processo de corrosão. Tá? Eles não são necessários para acontecer a corrosão. Eles simplesmente, se estiverem aí no meio, eles vão acelerar o processo de corrosão, tá? E vão potencializar, ou seja, o que era algo elevado na 1 vira algo elevado na 10.
tá? Então, potencializa, aumenta o poder de corrosão. Assim como a carbonatação também vai fazer a mesma coisa. Por ela estar despassivando o concreto, vai abrir porta para mais agentes fazerem a oxidação, a corrosão, perdão. Então aqui é basicamente uma imagem explicativa, né, do aço, então o vergalhão de aço trocando informação com o meio ambiente e o CO2, a água, o oxigênio, os cloretos penetrando dentro do concreto, fazendo com que a barra de aço se aconteça a corrosão. Os produtos de corrosão, então, vão tentar migrar para cima, vão fazer com que, os produtos de corrosão vão fazer o quê? Vão ficar ao redor da barra, tá? E não somente em um pedaço da barra, mas basicamente ao redor dela toda. Não sei porque essa imagem está assim, mas ela vai dominar a barra toda, tá? Inclusive atrás dela. E vai aparecer então essa flechinha, vai começar a aparecer uma fissurinha aqui no concreto, tá? Por que ocorre a corrosão das armaduras? Principalmente por causa da permeabilidade do concreto, né? Ela é alta, com alto teor de AC, tipo um 0,65, ou uma dosagem inadequada, pode fazer com que ocorra então a grande permeabilidade da água, né? Entrar muita água e ter a água em abundância, que é uma das situações que a gente precisa ter para acontecer a corrosão do concreto. E obviamente, entrando água em abundância vai também reduzir o nosso pH interno, tá? Se for tipo poroso como aquele ali da nossa direita. Porque ocorre a corrosão das armaduras, também pode ser a falha na elaboração do projeto estrutural ou na execução da obra também. O não cumprimento do cobrimento mínimo, por exemplo. Tá? O que a gente vê na imagem da esquerda, né? E uma armadura corroída, né? Que talvez não foi respeitado o cobrimento, que é da imagem da direita. O que é um acelerador de corrosão? Por exemplo, a carbonatação, tá? Então, o CO2 que está em todo o meio, ele vai penetrando dentro do concreto, né, e acaba acontecendo, então, a diminuição do pH lá interno, né? Quando acontece a diminuição do pH interno, acontece, então, que a água começa a entrar com mais facilidade, né? Começa a ter, então, mais ponte entre o meio externo e o meio interno, por conta da diferença de potencial eletrônico, né? E isso, então, faz com que ocorra trocas mais fáceis, vamos dizer assim, lá da barra com o meio externo, tá? Porque a carbonatação ela acaba, então, tirando alguns elementos também ali dentro do concreto e fazendo eles migrar para fora, tá? Os elementos, basicamente, que fazem com que o pH fique em 12,6. Eles todos são migrados para fora para se transformar em CaCO3. Tá? Então, o CO2 ele reage com o hidróxido de cálcio e transforma, então, em CaCO3 lá na face externa do concreto. Com isso, a armadura vai começar a corroer. E quando ela corrói, né, que eu já comentei com vocês, ela vai se expandir, causando uma tração interna no concreto, fazendo com que ocorra uma pequena fissura, como a gente vê nessa imagem B. Então, uma pequena fissura que normalmente fica na mesma linha da armadura. Essa é a primeira característica. Logo depois, começa a acontecer o lasqueamento do concreto, e ela começa até a aparecer, essa armadura oxidada, e aí começa a perder também a área de aço, né, porque ela vai se transformando em ferro, e também começa, então, a piorar a situação desse concreto armado. Aqui a gente verifica um teste de carbonatação. Então, a gente verifica, então, um concreto então, que foi passado fenolftaleína, tá? É um indicador de pH. Na parte roxa, a gente está verificando, então, o pH bom de 12,6. E na parte onde está incolor, significa que já ocorreu a carbonatação e ele está a 9, mais ou menos, tá? É um concreto que já sofreu carbonatação. A gente vê duas imagens aqui, uma da esquerda e uma da direita. A da esquerda é o concreto tradicional, da direita é o concreto que tem agregados reciclado de concreto, tá? Então a gente tem diferença entre os dois tipos de concreto. Isso faz parte do meu trabalho de mestrado. A eflorescência, como é que funciona? A eflorescência nada mais é do que quando a gente tem água passando por dentro do concreto
e levando o elemento que faz o nosso pH do concreto ser 12,6 para fora e fazendo ficar com essa cor esbranquiçada. O elemento que faz o nosso concreto ficar com o pH alto, 12,6, é o hidróxido de cálcio, tá? E aí ele acaba migrando para fora por conta da pressão da água, tá? Que vai arrastar esses elementos para fora por conta da lixiviação dele, e vai aparecer então essa eflorescência na base, na parte externa, de onde está ocorrendo então a pressão da água. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma paredezinha, pressão da água nesse ponto, tá? Tipo uma piscina, vamos imaginar, pressão da água nesse ponto, as partículas d'água sob pressão vai trazendo os elementos para fora, e aqui desse lado aqui vai ter então a eflorescência, o que a gente está vendo. Pode ser numa laje, de uma cobertura, mais simples, talvez ver assim. Pode ser em algum ponto onde tem água parada, que a água também vai migrando para fora e vai aparecendo a eflorescência. A lixiviação é a reação dos sais, né, do concreto com o exterior, que acaba reagindo com o CO2 e gera então a cor esbranquiçada. A lixiviação é esse processo, que aqui a gente tem um concreto bem poroso, né, para mostrar isso, e a água entra sob pressão e acaba retirando partículas e saindo na outra face, que eu acabei de explicar. A segregação do concreto também é um problema que a gente pode ter, a gente viu em prova, inclusive, né? Então aqui a gente tem uma densidade altíssima de armadura e não conseguiu vibrar direito o concreto. Solução: concreto autodensável nesse caso, tá? Onde que o concreto não consegue entrar, diminuiu o diâmetro máximo do agregado graúdo também. Concreto sob ação do fogo, isso é muito legal, gente, ou não, né? Depende de onde que tu tá vendo. Se tu tá vendo assim em foto é legal, né? Agora se tu tá vendo na realidade não é nada legal. Então a gente tem a laje 1, laje 2, a explicação do tal do spalling e a laje e o encontro das lajes, né? O que a gente tem? Quando o concreto está sob ação do fogo, ele vai passando por fases, tá? Então, primeiramente, ele entra numa fase onde ele vai perder toda a água, até 100 graus centígrados, né? Ele vai perder toda a água interna. Depois disso, ele já começa a mudar de cor, cerca dos 350, 400 graus, a areia muda de cor, ela fica uma cor rosada, tá? Então tu consegue verificar às vezes se o teu concreto ficou com uma cor rosada depois de um incêndio, é porque ele chegou provavelmente nessa temperatura. Se passar disso, ele começa a acontecer o tal do spalling também, tá? Pode acontecer também intermitente. Então o que acontece? Em altas temperaturas, mais altas ainda, vai acontecer o tal do spalling, que é a alta temperatura vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão interna num poro, imagina aqui o meu concreto, tá? E aí a gente tem vários poros ali dentro, tá? E ali, então a água quando entra nesse, tá ali livre no poro, né? Passou dos 100 graus, vai subindo a temperatura, aquela água ali tá louca para sair, aquela pressão ali tá louca para sair, tá tipo uma panela de pressão, tá? Ali dentro de um poro. E aí ela, pá, dá um estouro, dá um pá, um baita de um barulhão, parece tiro, tá? E aí começa a estourar todo o concreto e vai, tipo, pode machucar, pode furar um olho, sei lá. É bem perigoso, tá? Então o concreto explodindo em alta pressão e jogando estilhaço aí para fora. Esse é o tal do spalling. Como é que a gente faz para evitar isso? Tá? Então aqui é um ensaio onde que ambos, então o pilar da esquerda acabou sofrendo então a ação do fogo e ficou como está descrito aí como está na imagem da direita. Então o que a gente vê? Ele resistiu bem aparentemente, né? E que dá para evitar, por exemplo, que ocorra o tal do spalling, tá? Utilizando fibras de material polimérico, né, de polímeros, fibras de plástico, né, dentro do concreto, pode fazer com que, quando a temperatura chegue em alta temperatura, o concreto fique em alta temperatura, essas fibras de plástico elas acabam se deteriorando, formando então um poro ali dentro por conta da deterioração daquele plástico e liberando então a panela de pressão, evitando o tal do spalling, tá? Então, tu pode ter sim um concreto de alta resistência com essas fibras internas para evitar o tal do spalling, se por acaso acontecer um incêndio, tá? É uma solução, tá? Porque o que acontece?
quanto mais resistência a gente tem no concreto, menos poroso ele vai ser. E por ele ser menos poroso, a gente tem mais panela de pressão, tá? E aí pode acontecer o spalling com mais força em concreto que tem alta resistência. Para solucionar esse problema, né, a gente não quer fazer concreto com menos resistência, obviamente, né? Não faz sentido. Isso só por causa da ação do fogo. Então, não é que é só, né? Mas para solucionar a ação do fogo em concreto de alta resistência, se coloca então fibra de polímero. A ação dos sulfatos, então, a gente tem o seguinte, né? É um mecanismo que se associa à formação de compostos expansivos, cabelo. A ação dos sulfatos ocorre, então, basicamente por conta do cimento, que tem a heterogênese secundária, né? Então, vamos ler aqui, ó. O mecanismo se associa à formação de compostos expansivos, a heterogênese secundária, que está presente já dentro do cimento, quando em contato com o C3S, né? E sulfato em solução. Pode estar presente em soluções ácidas, como ácido sulfúrico, soluções alcalinas também, ou em sais. Fontes como o solo, águas contaminadas, argilas e altos teores de sais solúveis podem causar o que a gente está vendo na imagem, tá? Então, recapitulando aqui. Então, o C3S ele está dentro do cimento, tá? E aí um agente como um sulfato, ele pode então estar penetrando pela água ou pelo próprio solo no teu elemento, tá? Naturalmente. Então ele vai causar então um problema na tua estrutura, né? Por conta da heterogênese secundária, que seria o quê? A heterogênese primária, ela ocorre quando ocorre a reação do cimento com os elementos químicos, que formam então tipo uma expansão ali internamente, que é o que a gente tem tipo calor de hidratação e ocorre uma certa expansão ali do cimento quando em contato com a água. Essa seria a heterogênese primária, daí ele forma essas heterogenetas ali dentro que são parte normal do cimento. Mas a secundária não é normal. Ela vai se formar se por acaso entrar então um sulfato, por exemplo, e agir junto com o cimento que está ali dentro inativo, vamos dizer assim. Aí ele vai causar então a secundária num momento que não era para causar uma atração, e aí acaba fissurando todo o elemento. A formação de componentes então expansivos que gera a fissuração interna. Então pode estar numa água contaminada, tipo água de esgoto, normalmente tem, tá? Solos e também água salgada e chuvas ácidas podem conter então esse elemento. Como é que ele vai se formar? A gente precisa ter alta permeabilidade, tá? Junto com presença de água e também o sulfato tardio liberado pela fonte interna, né? Que pode ser aqui, ó. Como é que ele pode ser? Pode ser vindo do solo, né, que a gente tinha comentado, o agregado contaminado por gipsita, que seria então um gesso, liberação do sulfato pelo CSH, que é do próprio natural do próprio cimento, tá? Se ele tiver muito desse elemento. Pode vir do solo também esse cara aqui, né, como eu já expliquei, da água, e tem que ter o concreto com alta permeabilidade e presença da água abundante também. Então, o que acontece com a ataque de sulfato é basicamente isso, tá? Então, o que a gente faz para evitar? Concreto de boa qualidade, tá? Concreto de boa qualidade, traço correto, resistência alta, tá? Uma resistência que contenha menos porosidade. E se tem um ambiente que tem contato com a água, fazer o quê? Impermeabilizar, para evitar esse contato com a água, tá? A gente tem também a reação álcali agregado, né? Que ela acaba ocorrendo, então, em alguns, não é em todos os ambientes, tá? Mas a gente verifica que talvez em alguns pontos do Brasil ela ocorre em maior frequência. Então é quando o teu agregado ele já vem com álcali reativo e esse álcali reativo ele reage com o cimento e faz com que tipo o sulfato que a gente viu faz com que ocorra então um gel expansivo ao redor desse agregado e também fissure toda a tua fundação principalmente. Basicamente em fundação que acontece, porque contato direto com a água, tá? Contato direto com a água. Então, a reação expansiva do basalto ou da pirita contaminada com essa reação álcali agregado. Ele está contaminado com álcalis, tá? Esses álcalis, como é que a gente verifica se ele está presente ou não no
no nosso agregado graúdo, fazendo ensaio, tá? Fazendo ensaio. Ocorre geralmente concreto com saturação permanente de água ou semipermanente, que é o caso de fundações, basicamente, ou talvez caso de pontes que estão em contato direto com a água do sal, a água salina, perdão. Então, pode acontecer essa reação lá embaixo, tá? E fissurar todo o elemento a ponto de inutilizar o concreto, tá? Dele fissurar todo e não servir mais para nada. Normalmente ocorre depois de 15 anos, tá? Então, fez a obra, entregou, 15 anos depois, álcool agregado nela. Então, não tem muito como prever. Fazendo somente ensaio, realmente, para verificar se existem esses álcools presentes na jazida que tu vai comprar o teu concreto, tá? Na prática, não se faz nada disso, tá? Na prática, não se verifica isso, até porque não se tornou, vamos dizer assim, algo tão grave na nossa região, mas tem regiões do Brasil que isso se tornou muito grave. Aí o pessoal faz esses ensaios e também tentou criar soluções depois que aconteceu a reação álcool agregado. Não existe uma solução para voltar o concreto a ser o que era ou melhorar o concreto com algum tipo de elemento, algum tipo de química, mas o que eu vejo nos artigos atuais é o seguinte: o pessoal tenta reconstruir o que foi quebrado, tá? Escora toda a obra, reconstrói aquilo ali e recoloca um novo concreto e mais ainda uma capa maior aí de concreto, reforça, né? Além de reconstruir, reforça o concreto com uma maior resistência para tentar evitar que ocorra novamente esse tipo de problema, tá? E é isso, gente. Buenas. Acabou-se nossa aula. Abraço.